Boa tarde a todos. Maria Moraes, do canal Estudo do Livro de Urântia. Vamos voltar ao nosso estudo do documento 10, a Trindade do Paraíso, subdocumento 3, as três pessoas da deidade. Não obstante exista apenas uma deidade, quer dizer, que é o Pai Universal, há três personalizações positivas e divinas da deidade, que são o Pai que criou o Filho unigênito e que junto com o Filho criou a terceira pessoa da Trindade, né? A respeito da doação de ajustadores divinos ao homem, o Pai disse: façamos o homem mortal à nossa própria imagem. Reiteradamente, nas escrituras de Urântia, ocorre essa referência aos atos feitos da deidade plural, evidenciando claramente o reconhecimento à existência e ao trabalho de três fontes e centro, que é a primeira fonte, a segunda fonte centro e a terceira fonte centro, que é o Pai, o Filho e o Espírito Infinito. Bem, vamos clarear isso aqui. Quando o Pai diz, façamos o homem mortal à nossa própria imagem, nós seremos realmente a imagem do Pai Celestial, mas quando tivermos chegado no paraíso, né? No momento em que estamos nos planetas de provas e expiações, né? Nós somos quase totalmente materiais, né? Ao longo da evolução no universo, nos universos que o Pai criou para nós chegaremos a ser espíritos perfeitos da sexta ordem e iremos abraçar o Pai Universal realmente, né? Aí sim seremos puros, espíritos puros, como o Pai é. Foi-nos ensinado que o Filho e o Espírito mantêm relações idênticas com o Pai, na coligação da Trindade. Na eternidade, e enquanto deidades são somente as três pessoas do paraíso, o Pai, o Filho e o Espírito Infinito. Eles, indubitavelmente, sustentam-nas, mas no tempo e como personalidades, eles certamente revelam relações de naturezas muito diversas. Olhando do paraíso para os diversos universos, essas relações parecem ser muito similares, mas se vistas dos domínios do espaço, elas parecem ser bem diferentes. Os filhos divinos são realmente a palavra de Deus, mas os filhos do Espírito são verdadeiramente o ato de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Infinito que representa o Pai e o Filho na ação, no trabalho de tudo que existe, dos mundos, sóis, planetas, sistemas, né? E universos locais. Deus fala por intermédio do Filho, e com o Filho atua por intermédio do Espírito Infinito. O Pai é o pensamento, o Filho é a palavra e o Espírito é a ação. Ao mesmo tempo em que, em todas as atividades do universo, o Filho e o Espírito são sutilmente fraternais, trabalhando como dois irmãos iguais, com admiração e amor pelo Pai comum, honrado e divinamente respeitado. O Pai, o Filho e o Espírito certamente são iguais em natureza e coordenados no ser. Todavia, há diferenças inequívocas nas suas atuações no universo. E quando atuando a sós, cada pessoa da deidade é aparentemente limitada em absolutez. O Pai tem uma atribuição bem importante, que ele mesmo se autoimpôs, que é a doação dos ajustadores do pensamento e também o circuito da personalidade. O Filho nos dá o circuito do Espírito e o Espírito Infinito nos dá a mente cósmica, né? O Pai Universal, antes de seu despojamento voluntário de personalidade, poderes e atributos que constituem o Filho e o Espírito,
parece ter sido, considerando-se filosoficamente, uma deidade inqualificável, absoluta e infinita. Mas uma primeira fonte centro, de tal modo teórica, sem um filho, não poderia em nenhum sentido da palavra ser considerada o Pai universal, porque aí não existia outra personalidade, né? A paternidade não é real sem filiação. Além disso, para ter sido absoluta em um sentido pleno, o Pai deve ter existido sozinho. O Filho e o Espírito são ambos coeternos com o Pai. A primeira fonte centro tem sempre sido e para sempre será o Pai eterno do Filho original e com o Filho o eterno progenitor do Espírito infinito. Observamos que o Pai se despojou de todas as manifestações diretas de absolutez, exceto a paternidade absoluta e a absoluta volição, vontade, né? Nós não sabemos se a volição é um atributo inalienável do Pai. Podemos observar apenas que ele não se despojou da volição. Tal infinitude de vontade deve ter sido eternamente inerente à primeira fonte centro. Porque, veja bem, o Pai, a livre vontade do Pai, né, faz com que ele se despoje de muitas outras atribuições que os seus filhos podem fazer, né? E ele se reservou, né, a livre vontade de doação dos ajustadores e do circuito da personalidade. Mas isso não quer dizer que ele não participa de toda a sua obra através dos seus filhos, do Filho Eterno e do Espírito Infinito. Ao otorgar a absolutez de personalidade ao Filho Eterno, o Pai Universal escapa da algema do absolutismo da personalidade, porque aí o Filho é co-eterno com ele e trabalha junto com o Pai, né? Mas ao fazê-lo, dá um passo que torna para sempre impossível para ele atuar a sós, como um absoluto da personalidade. E com a personalização final das deidades coexistentes, o agente conjunto, advém a interdependência trinitária crítica das três personalidades divinas, no que diz respeito à totalidade de funcionamento da deidade no absoluto. Quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Infinito, para funcionar no absolutismo, eles têm que trabalhar como a Trindade do Paraíso. Deus é o Pai absoluto de todas as personalidades no universo dos universos. O Pai é pessoalmente absoluto para a liberdade de ação. Mas nos universos do tempo e do espaço já criados, em criação e ainda por serem criados, o Pai não é discernivelmente absoluto, como deidade total, exceto na Trindade do Paraíso, que eu falei antes, né? Porque nos universos locais, os soberanos são os Micaéis e as ministras divinas, né? A primeira fonte centro atua fora de Avona nos universos fenomênicos, como a seguir. Primeiro, como criador, por intermédio dos filhos criadores que são seus netos. Como controlador, por meio do centro de gravidade do paraíso. O Pai controla através do paraíso. Como espírito, por meio do Filho Eterno. Como mente, por meio do Criador conjunto. Como Pai, ele mantém o contato paterno com todas as criaturas por meio do seu circuito de personalidade. Como pessoa, ele atua diretamente sobre toda a criação por meio dos seus exclusivos fragmentos no homem mortal, por meio dos ajustadores do pensamento. 7. Como deidade total, ele funciona apenas na Trindade do Paraíso. Toda essa renúncia e as delegações de jurisdição feitas pelo Pai Universal são inteiramente voluntárias e autoimpostas. O Pai Todo-Poderoso propositadamente assume essas limitações de autoridade no universo. Quer dizer, ele faz isso para que os seus filhos trabalhem junto com ele, né?
Então ele delega tudo que é possível delegar, ele delega aos seus filhos e aos seus coordenados. Parece que o Filho Eterno funciona como um com o Pai, em todos os aspectos espirituais, exceto na outorga dos fragmentos de Deus e em outras atividades pré-pessoais. E o Filho não está estreitamente identificado com as atividades intelectuais das criaturas materiais, nem com as atividades da energia nos universos materiais, porque o Filho é somente o circuito do Espírito, né? Enquanto absoluto, o Filho atua como uma pessoa e apenas no domínio do universo espiritual. O Espírito Infinito é surpreendentemente universal e incrivelmente versátil em todas as suas atuações. Ele opera nas esferas da mente, da matéria e do espírito. O agente conjunto representa a coligação pai-filho, mas também funciona como ele próprio. Ele não se ocupa diretamente com a gravidade física, e nem com a gravidade espiritual, e nem com o circuito da personalidade, mas ele participa mais intensamente ou menos de todas as outras atividades no universo, embora dependa aparentemente de 3 controles da gravidade existenciais e absolutos. Quer parecer que o Espírito Infinito exerça 3 supercontroles. Esse dom tríplice, ele o emprega de muitos modos para transcender e aparentemente para neutralizar mesmo as manifestações de forças e energias primárias até as fronteiras superúltimas da absolutez. Quer dizer, o que são as fronteiras superúltimas? É o primeiro circuito de Avona, que está próximo do paraíso, que é o reino do absoluto da deidade. Em certas situações, tais supercontroles transcendem absolutamente até mesmo as manifestações primais da energia cósmica. Então, veja bem, o Pai trabalha através do Espírito Infinito e através do seu Filho, que são os seus coeternos, né? E ele se libera dessa forma das cadeias do absolutismo, né? E pode ter ciência de tudo que acontece no universo através dos espíritos reflexivos e através de outros canais também. Bem, terminamos o subdocumento 3 do documento 10, a Trindade do Paraíso. Eu peço que vocês repassem para outras pessoas esses conhecimentos do livro de Urântia e, se for possível, que deem um like. Eu agradeço a todos e uma boa tarde.